E aí galera, estamos começando mais um Eu Não Quero Igreja Chata. O tema hoje é falar em línguas. Falar em línguas é algo indispensável para a nossa vida espiritual. Falar em línguas ativa o nosso espírito, porque nós precisamos servir a Deus no espírito. O apóstolo Paulo falava isso. Ao Deus a quem eu sirvo com fervor de espírito. Claro, nós não podemos ficar falando em línguas só da boca para fora. Precisamos falar de coração. Isso é algo assim fundamental, indispensável. Não podemos ficar muito tempo sem falar em línguas. Falar em línguas é uma dessas coisas que a gente não entende. A Bíblia diz isso claramente. Quando eu falo em línguas, a minha mente fica infrutífera, mas meu espírito ora de fato. Olha que coisa poderosa, indispensável. Precisa ser algo recorrente no nosso dia a dia, ainda que a mente fique infrutífera. Tem gente que não consegue ver o valor de coisas quando a mente não entende. Normalmente pessoas inteligentes, que gostam de entender tudo, de ter explicação para tudo. Querido, nós não conseguimos explicar Deus. Nós não conseguimos explicar tudo a respeito do mundo espiritual. É muito maior do que a nossa mente pode compreender. Falar em línguas tem a ver com isso. Nós vemos isso em muitos momentos na palavra de Deus. Que eles foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. E eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. Isso é importante, fundamental para nós. Não há crescimento espiritual sem falar em outras línguas. Tem crentes que não querem falar em outras línguas. Tem irmãos nossos que eles não valorizam isso, nem acreditam que isso é de Deus, que é algo muito complicado, porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia fala muito disso no Novo Testamento. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia que falar em línguas acabou, que tem uma direção lá falando para não praticarmos mais isso. Isso não existe. Pelo contrário, é sempre um estímulo. O apóstolo Paulo, ele fala, eu falo mais em línguas do que todos vós. Já ouvi até gente dizer que é porque ele era poliglota, ele sabia falar outros idiomas. Não, ele fala disso quando ele está falando dos dons do Espírito, quando ele está falando de coisas espirituais. Então, falar em línguas é algo que nós não podemos abrir mão de fazer. Inclusive, uma vez o apóstolo Paulo foi para Éfeso, ele foi lá para pregar o evangelho lá. Quando ele chegou lá, já tinha uma igreja. Já tinha irmãos que se reuniam para buscar Jesus. Nesse momento de comunhão, eles ali conversando, eles estavam falando sobre o batismo, e eles falaram que foram batizados do batismo de João, o João Batista. E eles falaram, a gente nem sabe o que é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou para eles sobre o Espírito Santo, e impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas. A gente tem várias vezes isso acontecendo no Novo Testamento, porque isso é muito importante. O apóstolo Paulo fala que ele deseja que todos falemos em línguas e outras coisas também. Quando existe essa ênfase na palavra de Deus, é porque é algo poderoso, é algo que nós não podemos abrir mão, é algo que faz a igreja não ser chata. Nós precisamos. Tem irmãos assim que eles dão um bom testemunho, eles são gente boa, é gente que não envergonha o evangelho, mas eles são muito guiados pela mente. Muitas vezes eles deixam de ser guiados pelo Espírito, porque não praticam as disciplinas espirituais, não praticam essas coisas fundamentais, como, por exemplo, falar em línguas. Num primeiro momento, você não percebe que você está crescendo, você está se desenvolvendo espiritualmente. Muitas vezes é depois. A Bíblia diz claramente que Jesus falou que aquele que recebesse o Senhor, um rio de água viva ia fluir do seu interior, se referindo ao Espírito Santo. Isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo e esse rio fluiu, eles falavam em outras línguas. Era o que acontecia, foi um milagre poderoso. Inclusive, pessoas de outros países que falavam outros idiomas entendiam cada um no seu próprio idioma. Coisa poderosa. Isso foi ali o começo desse mover do Espírito e falando em outras línguas. Mas não parou ali, continuou. E até hoje isso é importante, fundamental para nós crescermos em Deus. Eu quero te estimular a você falar em outras línguas, a você não pensar que isso é só um momento assim de muito êxtase espiritual.
Outros irmãos já falaram isso para mim, né? Ficaram fora da igreja um tempo, depois voltaram para a igreja, estão caminhando conosco, e aí eles falam: pastor, lá na minha igreja que eu era, a gente até cria que falar em línguas é algo de Deus, mas era só de vez em quando, só quando acontecia algo assim espetacular, que seu coração está saindo pela boca, aquele mover de Deus intenso, poderoso, algo assim, que não acontece em todo momento, só aí a gente fala em línguas. Não, eu quero te estimular a falar em línguas o tempo todo. Falar em línguas, como outras coisas que nós fazemos, como orar, como ler a Bíblia, não é? Você não lê a Bíblia só quando acontece algo espetacular. A gente se organiza para ler a Bíblia sempre. É da mesma maneira, é algo do nosso dia a dia, que certamente você vai crescer. E aí você vai ver que a igreja não vai ficar chata. Eu sou o pastor Rogério e eu não quero igreja chata.